Nós vamos fazer uma breve revisão, né, para poder estar fazendo a prova aí. E vamos tentar fazer bem rapidinho para vocês poderem estar estudando e fazendo um levantamento aí dos pontos que é necessário, tá? Bom, o que vai cair na prova? Na nossa prova vai cair sobre as capitanias hereditárias, tá? Vai cair sobre o modo de produção no período colonial, que o modo de produção a gente usava o açúcar, a exploração do pau-brasil e também a mandioca, tá? Eu peguei com mais ênfase na produção do açúcar e também na exploração do pau-brasil na prova, até mesmo porque não tem muito espaço para poder estar trabalhando. E sobre entradas e bandeiras. Então nós temos 3 temas aí, tá? Capitanias hereditárias, os modos de produção e as entradas e bandeiras. Então vamos começar aí pelas capitanias hereditárias. O que a gente tem nas capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias, elas eram terras doadas pelos sesmeiros, pelas pessoas que eles tinham mais afinidades, né? Então, eram doadas a titulares e essas pessoas, elas tinham uma certa soberania, né, para estar fazendo com a terra aquilo que ela achava que fosse preciso fazer, né? O nome dessa pessoa era donatário, e esse donatário, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Não, acho que não. Deixa eu fazer uma... Vou explicando aqui para ir mais rápido. Eu preciso fazer a anotação. Tá? E esse donatário, ele tinha que nomear as pessoas para estar cuidando da terra. Então, as capitanias hereditárias eram grandes extensões de terra, né, e essas extensões de terra eram, a maioria na forma horizontal, né, tinha algumas na parte de cima, que era na vertical. Meninos, tudo bom com vocês? Tudo. Então, já comecei a explicando aí a matéria, porque a gente não tem muito tempo, tá? Eu tenho que fazer um meet com vocês até 7h30 e depois eu vou ter que fazer o outro meet com o 8º ano. Então, já começamos mandando ver aí. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aí a tela. Ixi, Maria, não está querendo compartilhar. Deixa eu ver o que está dando de errado aqui. Parece que agora vai. Vamos ver se vai. Parece que... Só um minutinho, pessoal. Estou mandando para compartilhar, mas agora vai. Então, deixa eu colocar aqui a telinha que eu montei para vocês. Eu acho que vai aparecer, né? Vamos esperar para ver se aparece. Bom, vamos prosseguindo então. Se aparecer, se não aparecer, aí... Então, nós tínhamos o donatário, né, que recebia essas extensões de terra.
E tinha também o Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas era uma linha que cruzava o meio do Brasil, né? E do lado direito, essa parte do Brasil ela era comandada pelos portugueses. Aí ó, apareceu na telinha, né? E do lado esquerdo, que não está aparecendo nada, né? Elas eram comandadas pelos espanhóis, tá? Por isso que metade do Brasil lá fala meio portunhol, né? Fala uma língua meio estranha, mais voltada para o espanhol, né? Aí tinha essas extensões de terras aí, ó. Aí tem a Bahia, né? Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente. E aqui na parte de cima, que vai estar na, na, na vertical, né? Que é o Ceará, Piauí, Maranhão. Tinha 2 Maranhão aí, ó. Né, Rio Grande do Norte. Então, essas terras elas eram doadas a titulares que gozarão de grandes regalias e poderes soberanos, né? Então eles tinham as regalias, eles faziam o que fosse necessário, preciso com aquela terra. O donatário deveria nomear autoridades administrativas e juízes em seus territórios, receber taxas e impostos e distribuir terras, né? Então, quem recebia essa capitania era chamado de donatário e ele era obrigado a receber os impostos, né? Ele era obrigado a distribuir as terras do modo que ele achava conveniente. Depois a gente tem aí, né, os donatários das capitanias arcavam com todas as despesas, transportes e estabelecimento de povoado. Então o povo ia morar aí na capitania, o donatário ficava encarregado, né, de transporte, de levar aquela pessoa para lá. Então, todas as despesas ali dessa parte de terra era, era custeada pelo donatário, né? Assim como a produção. O que eu vou produzir nessa terra aí? Né? Eu vou cobrar os impostos. Como que eu vou cobrar esses impostos? E, obviamente, que esses impostos eram repassados para quem? Era repassado para Portugal. Portugal comandava. Então, tá aí. O primeiro tema que é as capitanias hereditárias. Depois eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, para você poder estar revendo. Então, eu tive que marcar bem cedo, porque a gente tem um cronograma de horário para ser seguido. E o horário que deu certo foi esse. Vamos falar agora um pouquinho do modo de produção. Do modo de produção aí no Brasil colonial. As capitanias hereditárias foi assim que os portugueses chegaram no Brasil, tá? No século XVI, entre 1530 em diante, né? Já formou as capitanias hereditárias. Aí é um modo de produção que eles usavam na época, que é a mandioca, o pau-brasil e o açúcar, produção do açúcar, da cana-de-açúcar. Vamos falar um pouquinho da cana-de-açúcar. O que a gente vê aí nessa imagem? A gente vê 3 coisas. Tá? É uma coisa óbvia, né, que eles estão produzindo açúcar. Não está mostrando um pedacinho da imagem aqui, mas do lado direito tem uma roda de engenho. Tá? Aí são negros escravos que vocês estão vendo. É um engenho, que é o centro da produção de açúcar, que baseava-se em uma organização específica. Né? E vai ser essa parte da frente aí. Né? Então, o que a gente vê na parte da frente? A gente está vendo um boi aí com uma carroça, estamos vendo 2 escravos aí na frente, e depois mais 2 escravos com 2 cavalos e uma carroça. Então, essa parte aí, ela é chamada de engenho. É onde que era produzido
o açúcar. Eles chamavam também de um modo de produção plantátil, que eles usavam a escravidão para poder estar fazendo essa produção, que é uma das características do plantátil. E outra característica é que o açúcar produzido, ele era exportado. Ou seja, o açúcar era produzido aqui no Brasil, ia para Portugal, e lá em Portugal eles espalhavam para o resto da Europa, né? Uma outra coisa que tem aí é a sede. Então, nós temos o engenho e temos a sede administrativa do engenho, que fixava-se na Casa Grande, local onde o senhor de engenho, sua família e os demais agregados moravam. Então, apresentei dois fatores, são três, tá? O engenho, né? A Casa Grande, que é onde ficava o pessoal lá, tal, e o outro que é a senzala. A senzala era o local onde ficavam os escravos, né, para poder trabalhar no meio de produção. Sempre na vida de vocês vão ouvir falar disso aí. Casa Grande e Senzala, que é um livro escrito pelo Gilberto Freire. E o Gilberto Freire, ele conseguia fazer uma descrição bem feita de como que era, né, esse modo de produção. E depois teve até novelas falando da Casa Grande e Senzala. Acaba até virando um ditado popular. Casa Grande e Senzala. Casa Grande onde ficavam os ricos, Senzala onde ficavam os pobres. Uma outra coisa que a gente teve aí nesse modo de produção plantátil foi a participação dos holandeses. E como que os holandeses participaram da produção do açúcar? Eles emprestaram dinheiro aos portugueses no desenvolvimento da produção. Tá? E qual que é a finalidade de emprestar dinheiro? É fazer uma coisa mais bem feita, mais elaborada, né, mais aprimorada. E realizavam a distribuição do açúcar no mercado europeu. Tá? Então, eles pegavam lá, o açúcar chegava em Portugal, esses holandeses pegavam esse açúcar e saía fazendo, né, a distribuição. E eles participavam do processo do refino do açúcar, garantindo melhor quantidade no mercado europeu. Então, o que acontecia? Os portugueses, eles conseguiam produzir o açúcar, só que a produção do açúcar não era de melhor qualidade. Eles conseguiam produzir o açúcar mascavo, tá? Até mesmo o açúcar cristal. Quando você vai lá no mercado, tem o açúcar mascavo. O açúcar mascavo ele é bem parecido com a cana mesmo, né? Com o bagaço de cana, quando você moe, fica aqueles farelos. E ele é bem escuro, tem uma coloração marrom, tá? Um bege bem escuro. Depois tem o açúcar cristal, que é aquele sacão de 5 kg, né, que a gente compra, que ele é bem mais grosso. E depois tem o açúcar refinado, que é aquele bem fininho, branquinho, né? Então, esse açúcar refinado era o que os holandeses conseguiam produzir. Então, eles entraram no meio de produção aqui no Brasil para fazer esse açúcar refinado. E depois do refinado tem o açúcar de confeiteiro, que ele é bem fininho, parece até pó. Tá? Então, os holandeses eles tiveram uma participação muito importante nessa produção do açúcar. Tá? Então, são três fatores aí. Eles emprestaram dinheiro, fazia distribuição e conseguia produzir, ajudar a produção do açúcar refinado. E vamos falar um pouquinho agora do pau-brasil. Tá todo mundo entendendo aí, pessoal? Tá legalzinho para vocês? Se não estiver entendendo, pode falar. Então, até agora, o que a gente falou? Falou das capitanias hereditárias, né, que eram divididas em faixas, onde o donatário pegava essas terras e fazia distribuição, né, e ele cobrava os impostos dessas pessoas, e com os impostos tinha que pagar também os encargos para Portugal,
E falando do modo de produção açucareiro, tá? Agora vamos falar um pouquinho do modo de produção do pau-brasil, a exploração. Como que era a exploração do pau-brasil? Eram usados índios, tá? Então, o que acontecia? Os índios eram encarregados de derrubar as madeiras, separá-las em partes e conduzi-las para a casa dos feitores, posteriormente encaminhado para os navios. Então, quem extraía a madeira era o índio. Tá? Então, como que os portugueses faziam para... Ó, índio, você vai trabalhar para mim. Era por meio de escambau, né? Ó a segunda alternativa aí. O que é o escambau? Os índios recebiam as bugigangas e as peças manufaturadas que os portugueses traziam da Europa, né? Então, escambau é você enganar a pessoa e dar coisa para não tem, é uma coisa sem valor. Então você chega lá com um espelhinho, por exemplo, né? O índio nunca tinha visto um espelho na vida dele, ó, que coisa bonita, tal, né? Então os índios eles eram de uma certa forma enganados, né, para poder estar trabalhando aí. Então o cara trabalhava uma semana, ganhava um espelho, um bibelô, alguma coisa. É como você enganar uma criança. Ó, lava a louça pro pai que o pai vai te dar uma bala. Aí o pai chega lá com bala, paçoca e tudo mais. É uma forma de ludibriar, de enganar a pessoa, né? E uma outra coisa bacana aí também, né, que na verdade não foi bacana, mas que a gente precisa saber, é que os franceses eles também tentaram ocupar as terras brasileiras. Porém, já ocorria o tráfico de pau-brasil em toda a costa da América do Sul. Então os franceses chegaram aí, né, e bateram a cara na porta, porque já tinha gente explorando o pau-brasil. E o pau-brasil não era uma coisa típica só do Brasil, né? Tinha em toda a América e outros lugares também do mundo. Só que quando chegaram aqui, os outros lugares do mundo já foi explorado, né? Então, quando chegaram aqui no Brasil, tinha muita madeira. E houve essa exploração excessiva do pau-brasil e foi da onde tiraram o nome, né, do Brasil. Quando chegaram aqui, chamava Ilha de Vera Cruz, o nome do Brasil. Aí, quando se depararam com aquele monte de madeira avermelhada, né, aí Brasil vem de brasão, do vermelho, né, o brasão do vermelho, do fogo, da brasa. Aí deram o nome de Brasil por causa da madeira, porque tinha bastante. E vamos para o nosso último tema, né, que é as entradas e bandeiras. O que é essas entradas e bandeiras? Eram expedições que eram financiadas pelo governo e também por entidades particulares. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Acredito que sim, ninguém está falando nada. As entradas eram expedições financiadas pelo governo, tá? Quem que era o governo na época? Era o rei. Tá? Essas entradas e bandeiras elas aconteceram no século XVII e em diante, tá? No ano de 1800 alguma coisa, tal, né? E eles desbravavam o Brasil, construindo estradas com qual finalidade? Com qual objetivo? Capturar índios para poder estar escravizando. Tá? E também atrás de metais preciosos, ouro, prata, enfim. Então a gente teve vários bandeirantes aí, várias entradas fazendo isso aí. A gente fez até uma pesquisa aí sobre Raposo Tavares, né, que foi um importante bandeirante.
essa questão da importância, é bom ficar claro que teve uma certa importância para desbravar o Brasil, porém, teve as suas contradições, por quê? Porque eles capturavam índios, né, usavam da violência para poder estar escravizando esses índios. Então, de uma certa forma, houve a exploração, mas houve a exploração também do índio. Né? Houve a exploração no sentido de buscar novas terras, explorar novas terras, mas também houve a questão da exploração dos índios, que é uma coisa negativa. Então a gente tem aí, eu separei um mapinha para vocês aí, né? Temos alguns nomes importantes aí, ó, Fernão Dias, Borba Gato, né? Raposo Tavares, e cada linha dessa daí vai ser um desbravamento, né? Então no meio a gente tem aí o Tratado de Tordesilhas. Essas expedições elas partiam de São Paulo, né, para o resto do Brasil, tanto que hoje virou rodovias. E eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas, né? Quem que eram esses bandeirantes? Eles eram mamelucos. O que é mameluco? É uma mistura de índio com português. Tá? Então, eles eram filhos de índio e português. E eles escravizavam, eram uma espécie de índio que acabava escravizando o próprio índio. Tá? E eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, porque nessa parte verde, quem comandava o Brasil eram os espanhóis, né? E na parte amarela eram os portugueses. Tá? Então, os mamelucos, que eram os bandeirantes, filhos de portugueses com índio, passavam para o lado dos espanhóis. Se vocês observarem na imagem, entradas e bandeiras, a gente vai ter os bandeirantes descalços, né? Armados. Por quê? Porque eles eram índios também. Só que o bandeirante visto pelo europeu era que ele era comparado aos mosqueteiros. Né? Lembra dos três mosqueteiros? Usava aquele chapéu, aquelas botas, né? Andava daquele jeito, né? Que era uma forma idealizada dos portugueses. No entanto, a realidade é essa que vocês estão vendo na imagem. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Tivemos a participação aí de 4 alunos. Felipe, Gustavo, Arthur, 3 alunos, né? Parabéns para vocês, pessoal, que participaram aí da nossa revisão. Fico muito feliz por vocês terem participado. E é isso aí, pessoal. Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês vão tirando aí. A prova ela vai ser disponibilizada a partir do meio-dia e meio. Tá? E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando aí depois para poder estar tirando. Tudo certo, pessoal? Certo. Posso finalizar a nossa aula, então? É tudo.